E acho que estamos ao vivo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só verificar se está tudo certinho. Sim, está tudo certinho. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa live de sexta-feira. Hoje nós temos mais uma aula, né? Mais uma aula para a playlist Deus, uma Anatomia. Importantíssimo, estamos traduzindo, né, este livro aqui. Deixa eu tirar a Deusa daqui, que daqui a pouco ela vai aparecer. Estou traduzindo este material aqui, publicado em 2022, Deus, uma Anatomia, da doutora Francisca Stavracapulo, e estamos trabalhando o conteúdo de capítulo a capítulo deste material, importante. Estou organizando em formato de aula, explanando os conteúdos, trazendo as pesquisas atualizadas a respeito, incluindo algumas questões, principalmente achados arqueológicos, para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla, né, daquilo que a doutora está tratando neste material. Lembrando que a playlist Deus, uma Anatomia já está à disposição com os capítulos anteriores. Hoje nós vamos trabalhar especificamente o capítulo 4, Pés Sensacionais. Eu já vou justificar por que traduzir sensacional para este capítulo, mas preciso lembrá-los, né, que quando terminarmos o último capítulo, os membros ativos do canal, aqueles que estão com a membresia ativa, que contribuem mensalmente aqui no canal, vão receber acesso a todo o arquivo de slides da série completa Deus, uma Anatomia, em formato PDF. Por isso é importante que os membros do canal me enviem seu e-mail, me enviem um e-mail com seu nome completo e endereço de correspondência dos Correios também, porque os membros do canal, que fazem parte do Espaço das Deusas, têm direito a receber um pacote de materiais deliciosos, com brindes, com mimos, e também, através desse contato que os membros fazem comigo, eu tenho condições de registrar o seu e-mail e, assim, acessibilizar todos os conteúdos exclusivos para membros aqui no canal. Tá? Sejam muito bem-vindos, e olha quem está aqui, Juliana Helena, primeira live do ano, nós estamos aqui, 2024, feliz 2024, querida, feliz 2024 para todas, todos e todos. E eu agradeço demais a presença de vocês, vamos para mais um ano cheio de coisas maravilhosas, né? Olha só, a Cláudia maravilhosa, que foi sorteada também na última live de sorteio de dezembro de 2023. Ai, que bom! Ah, você recebeu, que maravilha! Boas leituras. O sorteio é uma forma de dizer muito obrigada por todo o apoio, por tudo que vocês têm, toda a confiança que vocês têm depositado no meu trabalho. Então, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz que já recebeu os seus materiais do sorteio. Isso aí. Obrigada, viu, Cláudia? E eu fico muito feliz que o pessoal já está recebendo as coisas que foram enviadas, né, pelo correio. Alguns vão demorar um pouquinho mais, porque moram um pouco mais longe. Eu sou aqui de Curitiba, então teve sorteado lá de Manaus, teve sorteado do Rio, teve sorteado São Paulo, vários lugares, e dependendo da distância, demora um pouquinho mais para chegar, mas todos foram, todos receberam, né? Todos os que me mandaram o endereço, ou que eu já tinha o endereço, já foram notificados e receberam, inclusive, o código de rastreamento dos Correios. É importante que, quando você recebe um código de rastreamento, que você sempre verifique, porque às vezes o carteiro não sai para entregar no seu endereço, e você, se aparece lá que está aguardando você retirar, você tem que ir até a agência dos Correios e retirar. Então, é sempre bom verificar os códigos de rastreamento. Tiago Faria Melo, seja muito bem-vindo, feliz 2024. Eu já estava tão empolgada que foi a Juliana Helena que me lembrou que era a primeira live do ano, né? Que eu já estou com a cabeça na aula de hoje. Mas nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui e vamos para a nossa aula. Hoje vai ser o quarto capítulo. E eu preciso
justificar por que eu traduzi o título do quarto capítulo como pés sensacionais. O termo sensacional é um pouco problemático em português. No inglês, eles, principalmente no que diz respeito a esse capítulo que vamos tratar hoje, o termo está muito mais relacionado às sensações físicas. Então, são pés que produzem sensações, pés que são utilizados para as sensações do corpo. Então, hoje a gente vai um pouquinho além do que tratamos até agora a respeito dos pés. Hoje é o último capítulo que vamos trabalhar os pés da divindade. E então vamos tratar de sensações ainda não vistas nos primeiros 3 capítulos do livro, tá bem? Então, hoje, para quem estava esperando, sim, hoje nós vamos falar do fetiche dos pés e da conexão dos pés nos textos bíblicos com relação à genitália, porque os próximos capítulos que vamos trabalhar vão enfocar diretamente a genitália da divindade, tá bem? Boa noite, Mari, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença, viu? Então, eu já vou projetar aqui para nós começarmos a aula de hoje, né? Que temos algumas coisas bem interessantes. Então, eu mantive a tradução de pés sensacionais, ainda que em português esse termo remeta a algo maravilhoso, seja um pouco mais abstrato, né? Mas eu gostaria de desafiar vocês a entenderem esse termo, nesse contexto aqui da anatomia divina, como ligado às sensações do corpo. Os pés que produzem sensações, tá bem? Apesar das bolhas e joanetes tão frequentemente causados pelos calçados modernos, é muito fácil ignorar a importância de nossos pés como órgãos sensoriais sofisticados. Partes de nosso corpo que podemos usar para sentir, agarrar e manter em contato com o mundo. Mas nossos ancestrais usavam seus pés com muito mais frequência para pensar, para entender e manipular o mundo em que caminhavam e trabalhavam. Seja debulhando e moendo grãos e sementes, pisando frutas, pastoreando animais, rolando esterco para tijolos refratários e fertilizantes, girando a roda de oleiro, tecendo tecidos e cestas ou medindo a distância e o tempo, o mundo era vivenciado por meio dos pés das pessoas de maneiras cada vez mais desconhecidas na era moderna. Nossos ancestrais eram muito mais concentrados em seus pés, literalmente mais fundamentados do que a maioria de nós hoje. E isso naturalmente moldou suas práticas corporais e imaginações religiosas. Nas culturas do antigo sudoeste da Ásia, os pés eram órgãos sensoriais particularmente preciosos e precisavam ser cuidados. Os pés felizes, muita poesia, muitos textos antigos aparece essa expressão. Os pés felizes eram aqueles que eram lavados e para os ricos eram lubrificados várias vezes ao dia para ajudar a evitar o inchaço, bolhas e rachaduras na pele. Há aqui uma bacia do final do século 8 antes da Era Comum, de um portão na cidade judaica de Laquish, que se supõe ser uma banheira para os pés. Acredita-se que as saliências dentro desses objetos devem ter apoiado o pé enquanto ele estava sendo lavado, né? Era onde se apoiava os pés, enquanto o pé era lavado, lubrificado e seco. Um bom par de sandálias, que raramente precisava de remendos, era um bem muito precioso. Os viajantes pediam aos deuses superfícies largas e estáveis para caminhar. Nos registros das orações aos deuses havia esse tipo de pedido, né?
superfícies largas, superfícies estáveis, inteiras, retas, caminhos retos. E nesse sentido, caminhos retos não é uma expressão abstrata como muitos utilizam nas suas orações contemporâneas. Caminhos retos eram realmente caminhos sem ondulações, em que as pessoas poderiam andar sem tropeçar, sem se desviar, sem pestanejar, tá? Em vez de escorregar e raspar em um solo instável. Eles pediam proteção divina contra espinhos, pedregulhos, picadas de cobra e calçados que beliscassem. Textos de maldição e encantamentos malévolos geralmente tinham como alvo os pés de suas vítimas. Que o inimigo lhe falte calçados, tenha doença de pele, manque, tenha claudicação, ou seja, ele fique, né, com algum tipo de problema no andar. Amputação de dedos dos pés eram particularmente populares nessas maldições. Em alguns textos bíblicos, assim como em outras literaturas legislativas antigas, punição retaliatória ou compensação por ofensas criminais exigiam não apenas vida por vida e olho por olho, mas também um pé por um pé. É só conferir lá em Êxodo 21, 24 e Deuteronômio 19, 21, que o povo tem o hábito de repetir olho por olho, dente por dente, mas não leem que o texto também refere-se a pé por pé. Nesse mundo, os pés dos deuses eram tão táteis e sensoriais quanto os de seus adoradores. Assim como os corpos humanos experimentavam a carnificina visceral da guerra, o farfalhar seco da eira ou o ruído da prensa de vinho, o mesmo acontecia com os corpos dos deuses. Os textos míticos estão repletos de descrições detalhadas de suas intensas experiências sensoriais, algumas das quais beiram o monstruoso. Quando ela se enfurece contra os humanos, a terrível deusa guerreira sangrenta, né, Anat, fica de joelhos enquanto se banha no sangue dos soldados até o pescoço no sangue dos lutadores ou dos guerreiros. E aqui, por isso que ela está aqui atrás de mim, essa aqui é uma obra de arte fantástica, né? Uma obra original feita por Paula Turriani, uma artista incrível, e ela fez a representação da deusa Anat de acordo com a descrição dos mitos ugaríticos a respeito dela. Então, seguindo a descrição, ela tem o olhar, né, com raiva, uma espada quebrada na mão. Aos seus pés tem cabeças, porque ela é descrita como cortadora de cabeças de homens. Ela também usava armas exclusivamente masculinas para a época e cultura, que eram as flechas, e ela até matava para ter essas armas que eram culturalmente tidas como masculinas. É uma deusa guerreira, sanguinária, e então, nos próprios mitos, principalmente o ciclo de Baal, né, que é um dos textos mais importantes da literatura mitológica ugarítica, nós vamos ver essa ideia dessa deusa guerreira, dessa deusa sanguinária, né? Ela se posicionando de joelhos para se banhar no sangue dos soldados até o pescoço no sangue dos lutadores. Então, se imagina o quanto ela, a importância do sangue para ela, do sacrifício. Inclusive, semana que vem, dia 12, nós vamos ter uma live sobre o sacrifício da filha de Jefté, para a nossa playlist Sacrifícios Humanos. Então, você também pode acessar essa playlist, tem vários vídeos já sobre sacrifícios humanos nos textos bíblicos, aqui no canal nós já gravamos, para entender que a guerra, as batalhas, a luta armada providenciava sacrifícios humanos para os deuses da guerra,
para os deuses guerreiros. E quando se trata da deusa Anat, você vai entender isso também, do quanto os guerreiros estão fornecendo o alimento para os deuses, que são esses sacrifícios humanos, tá bem? Ô, Vitor Hugo, boa noite, seja bem-vindo. Juliana Rosmaninho, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, continuando, estamos no capítulo 4, né, de Deus, uma anatomia, só para entendermos essa questão do quanto a deusa Anat, ela tem essa ideia sensorial, né, dos pés encharcados no sangue dos guerreiros. Aqui também tem outra representação dela, e é uma sensação que ela gosta tanto, né, de molhar os pés no sangue dos soldados. Quando volta para casa, transforma as cadeiras e mesas em seu refeitório, em um exército de vítimas vivas, prontas para serem pisoteadas. É assim que no ciclo de Baal são descritas as cenas em torno da deusa Anat, em que ela pisoteia o exército com os pés, como aquelas pessoas que fazem vinho pisoteiam as uvas para fazer o vinho, o qual vão posteriormente beber. É a cena dela sobre os guerreiros, tá? Não querendo ser superado por seu primo ugarítico mais velho, o deus da Bíblia também demonstra sua perícia marcial pelo pisoteio excessivo de corpos. Não se engane, a deusa Anat não é a única que gosta de pisar em corpos vivos. Numa cena particularmente gráfica em Isaías, a divindade reformula o horror do campo de batalha como a alegria da colheita da aldeia. Olha como é comparada a cena do campo de batalha e a alegria da colheita para Javé, né? É uma comparação sobre o prazer que ele sente ao pisotear os soldados inimigos. Um vigia em Jerusalém vê Javé marchando de volta para a cidade após um ataque no reino inimigo de Edom, com suas roupas manchadas de carmesim. Porque suas vestes são vermelhas e sua vestimenta como os que pisam o lagar, veja que o redator está descrevendo a roupa de Javé, manchada de vermelho, como a roupa daquelas pessoas que pisaram as uvas. É a mesma cena. Então, pergunta a sentinela para Javé: por que suas vestes são vermelhas? E Javé declara: eu pisei o lagar, pisei-os na minha ira e os pisei no meu furor. Seu suco respingou em minhas vestes e manchou todas as minhas vestes. Ele está falando do quê? Do sangue dos edomitas, tá? Do sangue dos inimigos de Judá. Então, veja a cena gráfica que Javé é descrito como que ele tivesse pisoteado os corpos dos edomitas no campo de batalha e estava voltando com as roupas cheias de sangue. Para garantir que sua metáfora não seja mal interpretada, a divindade explica tudo. Pisei os povos na minha ira, esmaguei-os em meu furor e derramei o sangue de suas vidas sobre a terra. Então, nós estamos vendo Javé como aquele que também, como um deus da guerra, pisoteia as pessoas, os soldados, os guerreiros, que são o sacrifício que é oferecido a ele. Tá? Esse é um Deus que sentiu o ranger de ossos e crânios sob seus pés, a camada quente e úmida de carne humana ao redor dos seus tornozelos, o quente de sangue em suas pernas. É uma visão antiga da sede de sangue divina, abraçada por sucessivas gerações de seus adoradores, incluindo o escritor do livro do Novo Testamento de Apocalipse. Em Apocalipse, essa obra esotérica e fantástica que descreve as batalhas cósmicas que trarão o mundo vindouro, o Apocalipse é um dia sangrento de ajuste de contas.
Deus usa uma enorme prensa de vinho fora de Jerusalém para matar seus inimigos terrestres. Os seres humanos são colhidos com uma foice, essas são as descrições, né, de Apocalipse, como uvas da videira e jogados na cuba de vinho de Deus. A enxurrada de sangue que jorra do lagar é tão alta quanto o freio de um cavalo, encharcando uma área de 1.600 estádios, uma vasta distância de cerca de 320 quilômetros. As vestes ensanguentadas do divino vinhateiro são transferidas para Cristo. Olha que a imagem desse Cristo do Apocalipse é a do Deus que recebe o sangue desse lagar, o sangue das pessoas pisoteadas. Então, muitos dizem, o Jesus do Novo Testamento é bonzinho, não sei o quê. Quando você lê com atenção, você está verificando a mesma intenção, a mesma violência com que os grandes conquistadores, imperadores, soldados, guerreiros são descritos na antiguidade. Agora essa imagem é projetada para o Cristo do Apocalipse, tá? Esse Cristo que é vestido com essas vestes ensanguentadas, quando aparece dos céus em um cavalo de guerra branco, pronto para a batalha final por Jerusalém, quando ele também pisará no lagar divino. Então, se você conferir os textos posteriormente, não é? Depois essa live vai ficar gravada e você pode dar uma pausa na tela, verificar as referências, conferir as fontes de informação, você pode verificar isso em Apocalipse capítulo 14 e capítulo 19, tá bem? Lembrando que nós temos o curso Apocalipse, texto e contexto, sentido e interpretação, que você pode adquirir pelo Linktree no chat fixado lá em cima ou na descrição aqui de todos os vídeos do canal. As suas vestes, as vestes desse Cristo do Apocalipse, né, de linho branco, manchadas com manchas escarlates de sangue, seriam evocadas pelas túnicas pálidas decoradas com cruzes vermelhas de sangue usadas pelos exércitos cristãos medievais da Europa, em suas cruzadas contra os ímpios da Terra Santa. Então, essa imagem que aparece do Cristo, né, de roupas brancas manchadas de sangue, vai ser projetada nas cruzadas da história medieval, exatamente naquelas túnicas brancas com cruzes vermelhas, que era típica dos soldados cruzados, nas suas marchas, em que eles não hesitariam também em derramar sangue em nome desse Cristo. Mas se devemos esperar encontrar traços de sangue entre os dedos dos pés de Deus e ao redor de suas pernas, também encontraríamos em seus pés os resíduos orvalhados e de seus momentos mais calmos. Então, nos momentos de guerra, você veria sangue nos pés de Deus, mas nos momentos calmos, você veria orvalho, você veria coisas mais tênues, né? Muitas divindades eram conhecidas por gostarem de caminhar, seja em seus jardins, seus templos ou ao redor de suas cidades. Em Gênesis, disse que Javé caminhava regularmente em seu jardim do Éden, na hora da brisa da tarde. Um detalhe fugaz, mas que evoca a impressão de uma divindade desfrutando de um passeio no final do dia, com seus pés se refrescando ao passar pela vegetação exuberante. Isso você pode verificar em Gênesis 3, 8. No entanto, fora do jardim, caminhar poderia ser perigoso, e Javé corria o risco de pisar em algo desagradável se não tomasse as precauções necessárias. É por essa razão que ele dá aos israelitas que viajavam do Egito para a Terra Prometida instruções especiais para defecar. Deuteronômio 23, 12 e 14 diz o seguinte: vocês terão uma área designada fora do acampamento para onde deverão ir. Com seus utensílios, você terá uma colher de pedreiro.
Quando você se aliviar fora do acampamento, faça um buraco com ela e cubra seus excrementos, porque Javé, seu Deus, anda em seu acampamento. Olha que interessante. A descrição de Javé andando pelo acampamento é uma justificativa para uma regra social, para que eles não fizessem suas necessidades no acampamento. Então, eles diziam, Javé anda aqui, então você não pode fazer suas necessidades aqui, você tem que fazer fora, para ele não pisar no seu cocô. Inclusive, eu vou deixar aqui, né? Existe a estampa de uma camiseta, né? Chamada God is tired of her shit, né? Deus está cansado da sua merda. E essa camiseta, essa estampa, tem essa referência bíblica, né? Como se Deus tivesse pisado ali no cocô do povo, né? E eu vou deixar aqui o link, né, registrado. Você pode pesquisar também nas suas redes de busca para adquirir a sua. Ela é importada, mas é uma camiseta muito legal, muito interessante mesmo, e tem várias cores. Lembrando que esses slides aqui, quem é membro do canal, né, ou quem se tornar membro do canal até acabar essa série, né, vai receber esses slides também. Caminhar também pode trazer benefícios adicionais. Em um mundo em que a mobilidade oferecia oportunidades adicionais de socialização, as viagens eram frequentemente associadas à formação de novas relações familiares e econômicas. Em especial, era uma chance para os homens adquirirem noivas e para os pais casarem suas filhas. As mitologias desse mundo sugerem que os deuses também podem ter encontrado novos amantes enquanto andavam por aí. Em um mito sumério, a alta divindade Enlil está passeando pela margem de um rio quando encontra a deusa Ninlil, o que faz com que os dois tenham sexo repetido e desenfreado. Da mesma forma, em Ugarit, a caminhada relaxante de El à beira-mar leva a um encontro sexual altamente erótico com duas jovens deusas, que consequentemente lhe dão os filhos divinos. Uma delas é a própria deusa Asherá. Para Javé, entretanto, caminhar era estimulante de outras formas. Era uma oportunidade para uma companhia masculina. Disse que Enoque, Noé e Abraão caminharam com Deus, uma atividade geralmente realizada por divindades menores, como Reshef e Deber, terríveis fornecedores de pragas e pestes que marcham ao lado dele em seu exército saqueador. Então, quando Javé marchava para a batalha, geralmente Reshef ou Deber iam junto, deuses menores na hierarquia do panteão, exatamente para que quando Javé fosse pisoteando os inimigos, Reshef e Deber fossem espalhando pragas e doenças, tá, sobre esses inimigos. Você pode verificar isso em Gênesis 5, Gênesis 6, Gênesis 18 e Abacuque 3. Javé não é a única divindade a perceber que caminhava com mortais do sexo masculino dessa forma. Na inscrição do cilindro, o rei persa Ciro o Grande descreve o deus babilônico Marduk caminhando ao seu lado na estrada para a Babilônia como um companheiro e amigo. Então, você vai verificar que pessoas de grande importância para determinados povos, para determinadas sociedades, são descritas como que caminhando como amigos de uma divindade. Então, isso não acontece só entre os patriarcas bíblicos, não. O próprio Ciro da Pérsia descreve-se, né, caminhando com Marduk. Mas quando os humanos andam com Javé, sua proximidade física com a divindade marca sua semelhança com o divino. Eles são irrepreensíveis ou justos no mundo e sem mácula no corpo, e, portanto, separados, tornados santos, para a atenção e companhia exclusivas de Javé. Isso significa que eles não deveriam compartilhar a companhia de outros, além de Javé. Os estudiosos geralmente interpretam isso como uma metáfora teológica elaborada, de modo que na Bíblia andar com Deus é entrar num ritmo religioso com ele. Essa
é uma noção semelhante que ecoa no termo árabe sharia, que significa caminho ou maneira, que é usado para descrever a função da lei islâmica como um guia para a vontade divina. Mas isso são interpretações posteriores, tá? Interpretações monoteístas. Ocasionalmente, os escritores bíblicos parecem ter entendido o caminhar com Deus como uma atividade mais corpórea, mais física, menos abstrata. Abraão é retratado como literalmente caminhando e conversando com Javé e dois de seus colegas divinos na estrada de Mamre em direção a Sodoma, em Gênesis 18, 16 a 33. Nós falamos sobre esse texto na live sobre sodomia, né? Aqui no Sodomia e Pecado Original, nos textos bíblicos aqui no canal. Está na playlist Gênero e Sexualidade. Nos versículos anteriores, Javé não tem apenas uma forma humana, mas também tamanho humano. E ele se parece tanto com um mortal comum que os outros personagens da história não sabem que ele é uma divindade. Para alguns estudiosos, essa é a representação mais humana de Deus na Bíblia hebraica. E Javé gosta tanto da companhia de Enoque, que mesmo depois de 300 anos de caminhada juntos na terra, a divindade decide elevá-lo ao reino celestial, né, a região como um Elohim, um ancestral divinizado, onde em uma rica coleção de literatura judaica e cristã antiga, Enoque continua a viajar pelas várias dimensões do céu, encontrando seus habitantes angelicais. Tá? Para Javé, andar em sintonia com seus adoradores era uma forma de união masculina e moldava a própria essência de seu relacionamento especial com os israelitas, que são consistentemente classificados como os filhos de Jacó ou de Israel. Andarei no meio de vocês e sereis Deus para vocês, e vós sereis o meu povo. Levítico 16, 12. Pode ser que o companheirismo fosse o objetivo de Javé quando saiu para um passeio noturno no Jardim do Éden, pois enquanto caminhava ele estava atento a Adão. Mas Adão não está em lugar algum. E ele pergunta: onde você está? Javé grita, né, como o perdedor frustrado de um jogo de esconde-esconde, e deixando de lado qualquer ideia de que o Deus da Bíblia é onisciente e onipotente. Ele realmente está perguntando aonde Adão está quando caminha pelo jardim. Um Adão quase nu emerge da folhagem e timidamente confessa a Javé que podia ouvir o som dele caminhando e, portanto, teve tempo de esconder sua nudez recém-notada entre as árvores. Sim, lá em Gênesis 3 ele diz: eu ouvi os seus passos e por isso me escondi. Os pés de Deus podem ter sido sensorialmente receptivos aos prazeres do jardim, mas também eram muito barulhentos. Pés barulhentos geralmente não eram um problema para os deuses. Em vez disso, o impacto sonoro da pisada divina era uma certa indicação para os humanos no reino terreno da atividade contínua de suas divindades. A marcha alta e pesada dos deuses fazia a terra e as montanhas tremerem. Assim como aconteceu quando Javé marchou em procissão em vitória imperial de sua casa no deserto para tomar posse da terra de Canaã. Ó Javé, quando você saiu de Seir, quando você marchou da estepe de Edom, a terra tremeu. Cantavam alegremente seus adoradores. As montanhas tremeram diante de Javé, o Deus do Sinai, diante de Javé, o Deus de Israel. Juízes 5, 4 e 5. Inclusive, eu tenho um curso chamado Metaverso, Explorando o Livro de Juízes, em que nós trabalhamos especificamente esse texto, porque o texto de Juízes capítulo 5 é uma poesia de tradições muito mais antigas. Por isso, eu publiquei junto com o meu orientador, na revista Teoliterária, um artigo especificamente sobre Jael. A intertextualidade permite ver a deusa Anat vencendo a batalha de Javé
em Juízes 4 e 5. Sim, é possível perceber que quem venceu a batalha ali para Javé foi a deusa Anat. Ele não fez isso sozinho. Na verdade, ela fez quase tudo sozinha. Tá bem? Então, quem quiser, né, pode ir atrás desse artigo. Nas referências bibliográficas vai também ter o link e vocês podem procurar, né, especificamente sobre esse texto. O barulho dos passos dos deuses também podia funcionar como uma sirene no reino terreno, desencadeando uma guerra santa entre as nações e suas divindades. Nos livros de Samuel, um oráculo instrui o rei Davi a ouvir o som do vento em um bosque de árvores antes de lançar um ataque contra os filisteus. Quando você ouvir o som da marcha nas copas das árvores de bálsamo, fique alerta, pois então Javé saiu diante de vocês para derrubar o exército. Então, o som do vento nas árvores era interpretado como o barulho de Javé saindo para guerrear. Em 2 Samuel 5:24. Inclusive, você pode também adquirir o curso Saul e o Usurpador Davi, os livros de Samuel, em que falamos sobre a figura de Saul e Davi como representantes de Javé na batalha. Tá? Junto com a marcha, a batida de pés também era particularmente popular entre as divindades guerreiras e era típica dos deuses de Ugarit, que frequentemente pontuavam seus argumentos e declarações de guerra com ferozes batidas de pés. Era um sinal claro da fúria divina, como descobriu o herói de boa aparência Kat, quando se recusou a dar seu arco mágico e suas flechas para a deusa Anat. Sim, essa foi a triste figura que recusou a entregar seu arco e flecha para a deusa Anat, né? Farei com que você caia sob meus pés, garotinho, homem. Ela ameaça batendo seus pés com tanta força que a terra tremeu. Então é assim que a deusa Anat, furiosa, é descrita, né? Essa ideia antiga sobreviveu bem em períodos posteriores, de modo que até mesmo na literatura rabínica, às vezes se pensava que os tremores de terra eram causados por Deus batendo seus pés em fúria ou vingança. Os deuses não são frequentemente descritos como tendo pés silenciosos. Como seres divinos, eles raramente sentiam a necessidade de se mover furtivamente. Mas se precisassem, podiam tirar os sapatos para abafar o som de seus passos, especialmente quando se arriscavam a viajar para o submundo. Apresentado como um local de luz fraca e ruídos silenciosos, a exigência de que os visitantes do submundo tirassem seus sapatos robustos de viagem não apenas avisava que talvez não conseguissem voltar para casa, mas diminuía a imposição perturbadora de sua presença. Na epopeia de Gilgamesh, isso é o que o herói homônimo instrui seu amigo Enkidu a fazer, a fim de evitar sua captura quando ele se infiltra no submundo para roubar de volta a preciosa bola e o bastão de Gilgamesh que ele tinha perdido. A remoção dos calçados era muito mais importante para os deuses em outros aspectos. Esperava-se que seus adoradores tirassem os sapatos antes de orar ou entrar em um local de adoração. Um costume antigo herdado pelo Islã e exigido de qualquer pessoa que entre em uma mesquita atualmente. Embora essa prática seja compartilhada com outros grupos religiosos, incluindo hindus, sikhs e budistas, no Islã ela deriva sem dúvida em parte das preferências religiosas muito mais antigas, atestadas em algumas sociedades do antigo sudoeste da Ásia e também no leste do Mediterrâneo, nas quais os pés descalços desempenhavam um importante papel sensorial tanto para os humanos quanto para os deuses. A arte e as inscrições do Antigo Egito sugerem que andar descalço era um pré-requisito ritual comum para entrar em um templo.
Esse era um espaço sagrado, o lugar dos pés dos deuses. E, portanto, os pés dos sacerdotes e adoradores deviam ser descalços e lavados antes de poderem pisar onde os deuses pisavam. Como precaução adicional, um ritual conhecido como trazer o pé era realizado por sacerdotes e outros funcionários do culto que usavam uma vassoura mágica para varrer o chão enquanto se afastavam do altar, removendo as pegadas humanas do santuário. A lavagem ritual dos pés e a limpeza do piso e das paredes eram também praticados na Mesopotâmia, onde a gestão adequada da sujeira perturbadora dentro do espaço sagrado exigia não faxineiros, mas exorcistas especializados na manipulação e erradicação segura de poeiras de outro mundo. Esse parece ser o sentido do exorcismo do templo no festival babilônico Akitu, o Ano Novo, no qual o templo era simbolicamente reduzido a escombros, purificado e reconstruído, como um sentido de expulsar tudo o que tinha ficado ali. É nesse contexto cultural mais amplo que certas formas rituais de remoção de calçados e lavagem de pés no mundo bíblico são mais bem compreendidas. Andar descalço parece ter sido a norma para sacerdotes nos templos de Javé, pois referências a calçados estão visivelmente ausentes nas descrições bíblicas e dos primeiros judeus das vestimentas sacerdotais, enquanto certas prescrições rituais atestam a aplicação de sangue ou água nos pés descalços e nos dedos dos pés dos sacerdotes quando entravam nos santuários de Javé. E aí você vai ter referências em Êxodo, em Levítico também, que vão reforçar esses detalhes. Tá? No período romano, a maioria das comunidades judaicas da Palestina estava se envolvendo em rituais regulares de lavagem de pés. Os jarros, as gamelas, as pequenas bacias de barro para os pés dos séculos anteriores foram gradualmente complementados ou substituídos em locais sagrados e sinagogas por uma piscina de banho, especialmente construída, chamada mikveh. Essa estrutura de pedra em degraus permitia que grupos de fiéis purificassem não apenas os pés, mas todo o corpo, acomodando as práticas comunitárias de imersão em água populares entre grupos tão diversos, baseados em estudiosos da Torá em Jerusalém, a comunidade dos manuscritos do Mar Morto e os seguidores de homens santos como João Batista e Jesus de Nazaré. Então, você vai ter aquela prática do que chama de batismo, que baptos nada mais é do que imergir, é o verbo imergir, né? Então, ou submergir. Então, é a ideia de você entrar na água como banho de purificação mesmo. Um mikveh construído para esse fim na antiga Gâmula, uma cidade da Alta Galileia, provavelmente construído no início do século I da Era Comum, foi destruído em 67 da Era Comum, quando Gâmula foi atacada durante a campanha romana para esmagar as revoltas judaicas contra o domínio imperial. Então, na imagem, você está vendo uma mikveh, né? Um mikveh especificamente com os degraus para que as pessoas entrassem e se purificassem na água ali. Nessa época, a prerrogativa sacerdotal de andar descalço quando adorar Javé parece já ter sido estendida a todos os que podiam entrar no monte do Templo de Jerusalém. Não bastava simplesmente tirar as sandálias. Todos os pés tinham de ser ritualmente limpos antes de entrar em contato com o solo sagrado. Subir o monte do templo até a morada de Deus era entrar nos céus. E como disse o filósofo judeu Filo de Alexandria, o lava-pés significa que não devemos andar sobre a terra, mas sim varrer as alturas do éter. Escrevendo no primeiro século da Era Comum, pouco antes da destruição do templo, Filo afirmava que até mesmo os cascos dos animais sacrificados eram lavados antes de entrarem no recinto do templo. Afinal,
abre aspas, de acordo com o ditado, não se deve entrar com os pés não lavados no pavimento do templo de Deus, fecha aspas. Esse era um antigo requisito religioso que havia sido notoriamente desrespeitado em 167 antes da Era Comum, pelo rei Seleucida Antíoco IV Epifânes, quando saqueou o Templo de Jerusalém para financiar suas campanhas militares. Esse evento chocante desencadeou dolorosas lembranças culturais da profanação babilônica do templo no século V e VI antes da Era Comum, levando um poeta judeu a escrever um lamento amargo, repreendendo os estrangeiros que arrogantemente pisotearam o santuário de Deus com suas sandálias. Isso está nos Salmos de Salomão 2, 1 a 2. Sim, existe um texto denominado Salmos de Salomão, especificamente, que retrata esse período seleucida e asmoneu. Nós falamos sobre essa literatura e sobre a história política dessa época no curso World of Dragons, Daniel e a Literatura Apocalíptica. E também sobre os salmos, não somente os salmos que constam no cânon bíblico, mas também os salmos fora dos textos bíblicos, como os Salmos de Salomão, nós falamos no curso Música e Poesia nos Salmos. Uma coisa era os forasteiros pisotearem o templo, mas outra bem diferente era os próprios adoradores de Javé profanarem o lugar de seus pés em Jerusalém. No contexto altamente volátil da era greco-romana, em que o controle religioso da cidade era repetidamente buscado e contestado por grupos judeus estabelecidos e sectários, as acusações de profanação do templo eram comuns. Escrevendo no primeiro século da Era Comum, Joséfo utiliza essa arma retórica contra os zelotes, que, segundo ele, entravam no santuário com os pés poluídos. Então, é muito interessante quando você lê esses documentos antigos, a menção dos pés e o quanto isso provocava um sentimento de asco, tanto dos estrangeiros entrarem e mancharem o templo com suas sandálias, como nesse caso aqui, os zelotas entrarem no santuário com os pés poluídos. Essas observações são muito interessantes. Mais sensacionalista, isso é exatamente o que se diz que Jesus também fez. Um manuscrito de papiro fragmentário encontrado em meio a um conjunto de documentos num antigo depósito de lixo no local egípcio de Euxíncos, preserva uma história sobre Jesus e seus discípulos. Datada da primeira metade do século II da Era Comum, o texto descreve Jesus e seus discípulos vagando pelo templo de Jerusalém e a reação chocada de um sumo sacerdote que os encontrou lá. Quem lhes deu permissão para entrar nesse lugar de purificação e olhar para esses vasos sagrados quando você não tomou banho e seus discípulos não lavaram os pés? Exige o sacerdote. Jesus responde com uma denúncia cruel dos ritos de purificação judaicos, insultantemente menosprezando sua função e a do próprio sumo sacerdote. Vocês se lavaram nessa água corrente, na qual cães e porcos chafurdaram noite e dia, e você se lavou e esfregou sua pele externa, que as prostitutas e os flautistas também ungem, lavam e esfregam, embelezando para as cobiças dos homens, enquanto por dentro estão cheias de escorpiões e de toda espécie de injustiça. Então vejam que nos textos fora da Bíblia, fora do cânon do Novo Testamento, tem outras denúncias que vão apontar para a importância do pé e da purificação, dos banhos rituais, que também eram entendidos culturalmente como algo importantíssimo. Embora essa história não esteja fora de sintonia com o retrato dos evangelhos de um Jesus frequentemente confrontador e hostil, a sua forte polêmica anti-judaica sugere que ela é provavelmente uma invenção posterior, refletindo as disputas entre as comunidades judaica e cristã do século II da Era Comum sobre o valor relativo dos rituais tradicionais de pureza
em relação ao batismo cristão. Sobre essa questão do quanto os textos sobre Jesus não refletem a historicidade de um Jesus, mas sim a realidade sociopolítica e histórica das comunidades, você pode adquirir o curso Leituras do Novo Testamento, os 4 Evangelhos e a Literatura, que tratamos sobre isso. No entanto, esse trecho é uma boa ilustração da percepção contínua de que os pés impuros não deveriam pisar no solo sagrado do templo. Após a destruição religiosamente cataclísmica do Templo de Jerusalém pelo general romano Tito em 70 da Era Comum, a remoção dos calçados foi um ritual transferido dos sacerdotes do templo para os rabinos, que oficiavam nas sinagogas da Palestina antiga. Então, ainda que não houvesse mais templo, os ritos são transferidos. Embora o Talmud da Babilônia sugira que essa não era uma prática necessariamente esperada nas sinagogas das comunidades da antiga diáspora, ela era popular entre os grupos, entre alguns desses grupos, né? E é uma tradição na adoração do Deus judaico que sobreviveu em parte até hoje. Embora o fato de andar descalço nas sinagogas não seja obrigatório, nos serviços ortodoxos, os homens de descendência sacerdotal, os Kohanim, tiram os sapatos ao proclamar a bênção sacerdotal. Então, isso é um resquício dessas tradições mais antigas. No mundo antigo, todas essas atividades refletiam uma noção de que os calçados eram símbolos de poder. Usá-los dentro de um templo era afirmar um domínio social totalmente inapropriado na presença dos deuses, uma visão que incentivaria uma preferência social entre os peregrinos antigos do leste do Mediterrâneo a viajar com humildade com os pés descalços. Mas os pés descalços também eram interpretados como pés calmos. Os deuses de alto escalão, especialmente aqueles entre as gerações mais antigas, desfrutavam de períodos de paz e tranquilidade, tanto quanto nós, e poderiam facilmente ser provocados à raiva se o barulho e o estalo de sandálias barulhentas em seus templos se tornassem muito altos. De fato, os seres humanos são conhecidos há muito tempo como criaturas inerentemente barulhentas. No épico mesopotâmico Atrahasis, datado de aproximadamente 1700 antes da Era Comum, o Deus Supremo Enlil decide matar os seres humanos com um grande dilúvio, porque, segundo ele, o barulho da humanidade se tornou excessivo demais. Estou perdendo o sono por causa do barulho deles. Eu entendo o Enlil, viu? Sinceramente. Esse é um episódio que demonstra a aversão divina pelo excesso de barulho humano, bem comprovado por milênios no antigo sudoeste da Ásia e no leste do Mediterrâneo. Os verdadeiros piedosos eram frequentemente caracterizados como aqueles que se conduziam silenciosamente nos templos. Em um texto egípcio da 18ª dinastia, entre 1550 e 1305 antes da Era Comum, o deus Amon, muito compreensivelmente, dizia amar o silencioso mais do que aquele que fala alto. Hashtag fica a dica. Na Grécia, vários séculos mais tarde, até mesmo Sócrates, denunciado por seus oponentes por não acreditar nos deuses do Estado ateniense, exigia silêncio de seu parceiro de debate, pois parece haver uma presença divina nesse lugar. O Deus da Bíblia também preferia palavras limitadas e pés abafados. No livro de Eclesiastes, conhecido na tradição judaica como Kohelet, os fiéis são aconselhados a guardar seus passos quando você for à casa de Deus, que suas palavras sejam poucas. Eclesiastes 5, 1 e 2.
Sobre os textos de Eclesiastes e também de Lamentações, eu tenho o curso Moralidade à Flor da Pele, Lamentações e Eclesiastes, em que nós tratamos de textos que têm fundamentos morais completamente opostos na própria Bíblia. Pés sem sapatos são pés silenciosos, e pés silenciosos são os pés dos devotos. Não era apenas uma aversão divina ao barulho humano que incentivava o uso de sapatos entre os fiéis. Como revelam muitas dessas tradições e rituais voltados para os pés, também expressava preocupações em todo o mundo antigo com a pureza ritual. A poeira, a sujeira e a deterioração do mundo comum fora do templo não podiam poluir a pureza ou a limpeza do solo dentro do templo. Lembrando que o sentido do termo profano não é nada ruim, é apenas comum, tá? E o que era comum, no geral, era considerado sujo, mas não era mal em si, tá? Simplesmente porque não era purificado e não era separado para a divindade. A lavagem ritual antes e às vezes depois de entrar no espaço sagrado permitia aos sacerdotes e adoradores manter uma distinção incorporada entre o sagrado e o profano, e assim se protegerem contra a perigosa ira dos deuses que poderiam punir os transgressores com a morte, ou pior ainda, rejeitar toda a comunidade abandonando suas moradias. Na Judá da era romana, a dinâmica corporal da adoração tradicional tornaria os pés humanos abertamente políticos. Embora ele seja mais comumente lembrado como assassino de bebês, o legado do rei Herodes é representado de forma mais confiável por seus impressionantes projetos de construção, muitos dos quais foram projetados para enriquecer literalmente os locais sagrados em seu reino. O mais significativo foi a renovação em larga escala do Templo de Jerusalém, que expandiu seus pátios externos para acomodar um número cada vez maior de peregrinos e visitantes estrangeiros durante os festivais. Mas quando seus ambiciosos planos se tornaram realidade, por volta de 64 da Era Comum, quase 70 anos após sua morte, os não-judeus foram estritamente proibidos de entrar no recinto do templo. A pureza do corpo era um estado ritual de tamanha importância que permitir que não fossem os próprios adoradores de Javé a se aproximarem da morada da divindade, corria o risco de que os pés impuros pisoteassem perigosos poluentes rituais pelo solo sagrado. De acordo com Joséfo, a balaustrada de pedra que cercava o recinto do templo trazia inscrições, algumas em caracteres gregos, outras em caracteres latinos, sobre a lei de purificação. Abre aspas, advertindo que nenhum estrangeiro tinha permissão para entrar no lugar sagrado. Fecha aspas. Algumas dessas inscrições foram encontradas e a mais completa delas está agora no Museu Arqueológico de Istambul. Escrita em grego, ela diz: nenhum estrangeiro deve entrar na balaustrada e no pátio ao redor do recinto sagrado. Quem for pego será ele mesmo responsável por sua consequente morte. E aqui está a imagem dessa inscrição grega do século I da Era Comum, né, numa placa de mármore, e que originalmente foi colocada na barreira que separava o grande pátio externo do Monte do Templo de Jerusalém do recinto interno que cercava o edifício do templo. Com o passar do tempo, as preocupações com as impurezas rituais carregadas pelos pés se transformariam num entendimento cultural mais difuso em muitas sociedades, de que os sapatos e os pés dos humanos, potencialmente antissociais devido ao seu intenso e frequente contato com o solo, além dos limites sagrados, do espaço sagrado, né? Dessa forma, os pés e os calçados são hoje cuidadosamente administrados fora e dentro dos locais de adoração em várias comunidades.
No Japão, por exemplo, você tem, né, nas comunidades japonesas, até fora do Japão, a cultura de não se entrar com sapatos dentro das casas, né? Então, o chão é considerado um lugar muito mais limpo e nessas comunidades. Como é bem sabido, é costume tirar os sapatos ao entrar numa casa muçulmana. Nas comunidades judaicas ortodoxas, os sapatos não devem entrar em ambientes fechados durante períodos de luto, nem no Yom Kippur, quando, mesmo entre os grupos judeus liberais, os materiais decadentes dos calçados de couro costumam ser trocados por pés descalços ou calçados de tecidos sintéticos. Em algumas sociedades do leste do Mediterrâneo e do Oriente Médio, é inapropriado mostrar as solas dos pés e a parte inferior dos sapatos não deve entrar em contato com outras partes do corpo. Uma preocupação cultural fortemente aproveitada, e acho que a maior parte das nossas sociedades ocidentalizadas não percebeu, tá? E que foi apresentada nas telas de todo mundo em 2008, quando o jornalista iraquiano Muqtada al-Zaidi protestou contra a guerra do Iraque, jogando seus sapatos poluentes no presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, durante uma coletiva de imprensa. Então, quando assistiram em 2008 esse jornalista jogar os sapatos no presidente, geralmente as sociedades ocidentalizadas interpretam isso apenas como um ato de violência, um tipo de protesto. Mas para essas sociedades, como a iraquiana, de onde é esse jornalista, isso tem um peso muito maior de algo poluente, algo sujo tocar naquela pessoa. Então, tem um peso muito maior para as sociedades não ocidentalizadas. Mas assim como as normas de pureza no mundo antigo protegiam a presença divina nos templos e santuários, da mesma forma também protegiam as comunidades humanas em seus próprios espaços. A retirada dos sapatos num templo impedia que a santidade do solo sagrado fosse levada sem controle para fora do templo e para as ruas do mundo comum. O solo extraordinário dos templos continha algo das propriedades materiais da presença divina, transmitidas pelos pés dos deuses, o que exigia um manuseio cuidadoso. Assim como um feiticeiro poderia usar o solo retirado de uma pegada ou a poeira dos pés de um homem para causar-lhe danos, o mesmo acontecia com a poeira do chão do templo, sobre o qual os deuses caminhavam, poderia ser usado em encantamentos mágicos. E os escritores bíblicos estavam bem cientes desse fato. Em uma das leis religiosas mais perturbadoras do livro de Números, compilado por volta do século V antes da Era Comum, qualquer mulher acusada de adultério deveria ser levada ao santuário de Javé para se apresentar diante do sacerdote e da divindade. O sacerdote mistura um pouco de poeira do chão do santuário em um recipiente contendo água abençoada, na qual era dissolvida a tinta de uma maldição escrita. Abre aspas. Que essa água que traz a maldição entre em suas entranhas e faça com que seu útero se desprenda, que seu útero caia. Fecha aspas. Incita o sacerdote. A mulher bebe a poção. Se ela sofrer um aborto espontâneo, ela é culpada de adultério e será afastada da comunidade. Se não sofrer nenhum efeito ruim, ela é inocente e qualquer filho que ela der à luz posteriormente será reconhecido como sendo de seu marido. Número 5, 11 a 31, uma tradução mais simplificada. Eu traduzo esse texto diretamente do hebraico e trabalho esse único texto bíblico que trata de um aborto, oficial, inclusive, né? Neste curso aqui, Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos, e por isso recomendo que adquiram este curso. Em uma obra cristã primitiva, conhecida como Proto-Evangelho de Tiago, que teve ampla circulação no final do século II até o século V da Era Comum,
A mãe de Jesus, Maria, passa por algo semelhante para provar que sua gravidez milagrosa não é o resultado de um encontro adúltero ou sexual. É o poder luminoso do espaço sagrado, materializado em sua própria terra e pedra, que, em última análise, está por trás das antigas preferências religiosas para a retirada dos sapatos. Estar descalço permitia que o adorador entrasse em segurança, mas intimamente em contato físico direto com o divino. E essa abordagem dos pés, que é a base de uma das histórias mais famosas de homens santos na cultura ocidental, a de Moisés e a sarça ardente no livro de Êxodo 3, 1 a 6, e você pode conferir depois também Josué 5, de 13 a 15. Os estudiosos tendem a concordar que a referência a um mensageiro divino em Êxodo 3:2 é uma glossa posterior, ou seja, ali está se falando diretamente da presença da divindade, não de um mensageiro dela. A história se passa no deserto, no Monte Horebe, um nome alternativo para o Sinai, e descreve o primeiro encontro de Moisés com Javé. Moisés está cuidando do rebanho de cabras de seu sogro quando se depara com um espinheiro que é misteriosamente engolido, mas não danificado pelas chamas, de fogo. Quando ele faz uma pausa com a intenção de dar uma olhada mais de perto, Deus o chama de dentro do arbusto. Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar, Macom, no qual você está pisando, é terra santa. Obedecendo às instruções da divindade, Moisés se aproxima do Deus na sarça. Os dois têm uma longa conversa, mas Moisés é obrigado a cobrir o rosto, porque tinha medo de olhar para Deus. Temporariamente cego, o encontro de Moisés com a deidade é sustentado não pela visão, mas pelos pés descalços, pés que sentem o solo sagrado no qual a própria sarça está enraizada. No sul do Sinai, um espinheiro imponente no pátio ensolarado do monastério do Monte dos Deuses é tradicionalmente identificado como o local onde Moisés encontrou Javé pela primeira vez. Aninhado em um desfiladeiro rochoso no sopé da montanha sagrada, o mosteiro em si é mais conhecido como St. Catherine's, ou Santa Catarina, né? E foi formalmente fundado pelo imperador romano oriental Justiniano no século VI da Era Comum. Ele abriga algumas das mais antigas obras de arte religiosa do mundo bizantino, incluindo os impressionantes mosaicos dourados que brilham no ápice e triunfal arco da Basílica de Justiniano. E aqui está uma foto, panorâmica desse mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, em que tradicionalmente se diz que ali foi onde aconteceu esse encontro de Moisés com Javé. Ali há duas imagens deslumbrantes de um Moisés com cara de povão na montanha sagrada. Uma o mostra como um jovem robusto, tirando as sandálias diante de um arbusto verde brilhante, com chamas vermelhas dançantes. A outra o mostra como um ancião envelhecido e exausto, de pé e descalço no pico do Sinai, enquanto a mão de Deus desce do céu para lhe dar os 10 mandamentos. Aqui é uma delas, Moisés tira as sandálias na sarça ardente. À sua frente está a mão de Deus, e esse brilhante mosaico do século VI da Era Comum é uma das duas representações de Moisés que emolduram o arco triunfal na Basílica do Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai. Em ambos os mosaicos, Moisés continua a ser um modelo de boas práticas para seu público monástico, pois ao lado da parede externa está a capela da sarça ardente, ao lado da qual o arbusto cresce. Hoje, os monges de Santa Catarina ainda são obrigados a tirar os sapatos antes de entrar para orar diante de seu santo dos santos, que se diz estar localizado diretamente sobre as raízes do arbusto sagrado.
A retirada dos sapatos na capela da sarça ardente é apenas um dos vários rituais de pés descalços que sobreviveram nos monoteísmos da era moderna. Seja judeu, cristão ou muçulmano, e seja habitual ou episódico, a retirada dos sapatos e o fato de estar descalço continuam sendo uma experiência sensorial poderosa na vida religiosa de milhões de fiéis atualmente, ecoando encontros muito antigos com o solo sagrado. Antes de entrarmos na parte do fetiche dos pés, deixa eu ver os comentários. Sim, porque agora vai esquentar um pouquinho, então recomendo que você tire os sapatos, beba o gole de alguma coisa, porque o clima vai esquentar. Vamos lá ver aqui, dar o oi para o povo, né? Cláudia Quebleres, maravilhosa, boa noite. Isso aí, Judinaldo, chegou, mas está aqui. Saudações, querido, seja muito bem-vindo. Cláudia Antonieta, boa noite. Fabiane Vicente dos Santos, que bom que você está amando essa experiência, seja muito bem-vinda, obrigada por todo o apoio, né? E olha, traduzir esse livro tem sido algo fantástico também para mim, porque eu tenho a tendência de ser muito mais direta, né? E a doutora Francesca escreve dessa maneira tão leve e fazendo as conexões e trazendo as reflexões de uma forma que não faça juízo de valor sobre a experiência religiosa individual das pessoas, né? Porque o que ela está fazendo aqui é trazendo à tona a corporeidade de Deus na mentalidade dos povos da antiguidade. E a gente precisa, para compreender os textos que foram produzidos por esses povos, compreender esse imaginário, para não nos projetarmos para esses textos que não tenham a nossa realidade, né? Eu, por diversas razões, não pude assistir ainda às outras aulas. Eu posso pedir depois os slides? Ok. Então, a grande questão é a seguinte, Thiago. Todos os slides de todas as aulas referentes à tradução deste livro é um arquivo só. Eu estou só acrescentando slides, tá? Então, as aulas ficaram gravadas, estão na playlist chamada Deus, uma Anatomia. Se você for lá na aba playlists aqui do canal, deixa eu mostrar para vocês, que acho que é bom, né? Antes da gente ir para a parte do fetiche dos pés, né? Calma que tem mais coisa hoje aqui. Então, quando você entra lá no meu canal, aqui você tem a parte de playlists. E quando você vai nas playlists, aqui tem, olha só, os cursos gratuitos e tem Deus, uma Anatomia. Quando você clica aqui, olha só. Olha do canto direito aqui, já tem aula capítulo 1, 2, 3 e agora hoje é o capítulo 4. Então, todas as aulas estão aqui disponíveis para vocês assistirem, tá? E vão ter todos os capítulos aqui nessa playlist. É muito importante que vocês aproveitem, e aí quando nós terminarmos o último capítulo, né, desse material, vocês que são membros do canal vão receber o acesso a um arquivo completo em PDF com os slides de todas as aulas, de todo o livro, tá bem? Por isso é importante que, se você é membro do canal ou se tornou membro do canal, contribuindo mensalmente no valor de sua escolha, que você me envie o seu e-mail. Envie um e-mail para mim. Membros do canal que ainda não fizeram isso, manda agora um e-mail com seu nome completo, endereço dos correios para receber seu pacote de membros. E aí eu posso ter o seu e-mail para, quando o benefício dos membros estiver disponível, eu mando ele para você. Todos os membros vão ter, sim, o arquivo de slides de todas as aulas, tá? Então, Thiago, não precisa ficar preocupado com a questão dos slides, mas as lives você já pode assistir, tá bem? Não se preocupe.
Sim, exatamente. Inclusive, eu visitei a mesquita central aqui de Curitiba, lá no centro, né? Perto do Largo da Ordem, e quando entrei, realmente tem que, como mulher, tem que cobrir a cabeça, mas todos têm que tirar os sapatos também. Lá em Moçambique também, eu morei 4 anos no total, juntando todas as vezes que eu fui e voltei, morei 4 anos, né? É, também, quando visitei, tirava os sapatos, né? Tranquilo, querido. E aí, se vocês, membros do canal, se tiverem alguma necessidade, quiserem, né, perguntar algo, vocês que são membros, fiquem à vontade, me mandem e-mail, pergunta lá, eu respondo para você. Não precisa esperar a gente estar ao vivo, né? Às vezes você quer tirar uma dúvida antes da próxima live. Nós somos uma comunidade de apoio mútuo e vamos nos comunicando tranquilamente, beleza, Tiago? Vocês são muito bem-vindos, estamos juntos nessa. Então, agora, gente, né? Até agora nós vimos as inúmeras sensações que os pés produzem, os pés divinos e os pés das pessoas, e essa questão do sagrado, e o quanto os pés também levam e trazem aquilo que vem de um ambiente para outro. Mas agora, na segunda parte desse capítulo 4, a doutora Francesca vai começar uma parte intitulada Fetiche dos Pés, que é uma outra situação relacionada às sensações dos pés, tá? Então, recomendo que você tenha muita atenção agora, porque essa parte geralmente não é divulgada, não é ensinada, né? Eu lembro que quando eu fiz, né, antes de eu projetar, deixa eu contar para vocês. Quando eu fiz teologia, eu ganhei a bolsa e fiz a faculdade de teologia, era uma faculdade evangélica, né? E no meu TCC, eu fiz sobre as mulheres da genealogia de Jesus em Mateus, e bem simplesinho, bem simplificado, mas tinha a figura de Ruth, né? E que eu vou falar daqui a pouco. E pesquisando, veja, eu estava na faculdade de teologia, eu estava começando a questionar o que eu tinha ensinado na vida toda, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu descobri isso que eu vou falar daqui a pouco, que a doutora Francesca fala no livro dela. E eu pus no meu TCC essa questão em relação ao texto de Ruth. E eu lembro que o professor tido como o Bambambam Bam, Bam, ali na faculdade, né? Que todo mundo reverenciava, ele é o gênio, ele é o professor bonzão, que sabe tudo. Ele estava na minha banca, e eu lembro, eu nunca esqueço, ele falou assim, que quando eu li essa parte, eu tive que levantar, ir na fonte e verificar se era isso mesmo que estava escrito. Ou, né, se você tinha feito algo de pesquisa mesmo, ou tinha inventado, né? E aí ele não pôde contrariar, porque isso realmente estava nas pesquisas, né? Eu não tinha tirado o cu. Mas eu nunca esqueço a cara dele, de ele se assombrar com uma pessoa que não tira as coisas do cu, né? E que consegue escrever e enfrentar essa figura numa banca. E é importante a gente perceber, e isso também foi uma questão dele subestimar, né, a gente, por mais que naquela época, hoje eu nem tenho coragem de mostrar meu TCC para as pessoas, que tá cheio de asneira, né? Mas assim, mesmo assim, por que eu estou dizendo isso? Mesmo que você não tenha muito fundamento, mesmo que você não tenha muita confiança em si, ou muito pesquisa, muito estudo, se você de alguma maneira decidir ler as coisas com atenção, não repetir só o que você ouve por aí, mas verificar as fontes, e, e não ter medo de pesquisar, e não ter medo de encontrar coisas que vão contrariar suas próprias ideias, seus próprios posicionamentos, isso é suficiente. Ser honesto é suficiente na ciência.
Você não precisa ser o melhor de nada, você não precisa ganhar de ninguém, entende? Você não precisa receber toda a babação de ovo que esses professores, né, recebem. O mais importante e o que mais precisa nos encher de alegria é sermos melhores do que nós fomos ontem. É estarmos crescendo, descobrindo, percebendo. E é isso que tem valor, tá? Então, agora eu quero desafiar vocês nessa parte, que é uma parte que, pessoalmente, para mim, me lembra esses momentos, porque foi quando eu descobri isso, né? Fetiche dos pés, por pés. Logo após sua eleição para o cargo papal de 2013, o Papa Francisco chocou os católicos romanos conservadores de todo o mundo ao banhar, secar e beijar os pés de duas mulheres durante a cerimônia de lava-pés da Semana Santa. Intimamente alinhada com a narrativa da última ceia no Evangelho de João, na qual Jesus é retratado lavando os pés de seus discípulos, o ritual católico romano tradicionalmente restringia os destinatários da prática a membros masculinos selecionados da congregação, uma convenção que só foi consagrada na liturgia da Semana Santa em 1956. Muitos críticos expressaram seu desconforto com a violação da lei da Igreja pelo Papa, protestando contra o fato de que a masculinidade dos discípulos deveria ser fielmente representada por participantes masculinos no rito. A mesma objeção há muito tempo levantada contra aqueles que são a favor da ordenação de mulheres ao sacerdócio. Mas o Papa persistiu e lavou e beijou os pés das mulheres e dos não cristãos desde então, apoiando suas ações com um decreto papal em 2016 e aconselhando que sempre que possível as mulheres deveriam ser incluídas na cerimônia. Os manifestantes continuaram a se opor. Alguns insistiram que é o status de autoridade da lei da Igreja e não a desigualdade de gênero institucionalizada que exige a exclusão das mulheres do ritual. O lava-pés é importante demais para ser arrastado para um debate feminista, afirmava a manchete de um jornal católico romano. Outros, entretanto, pareciam estar mais preocupados com o fato de o Papa e seus sacerdotes realizarem um ritual corporal tão íntimo com as mulheres. Do lado de baixo do conservadorismo litúrgico, ressurgiu uma ansiedade misógina profundamente enraizada sobre a perigosa sexualidade das mulheres e de seus pés. No Cazaquistão, por exemplo, o bispo Atanasius Schneider, do Astana, atual Nur-Sultan, reagiu ao decreto papal, declarando publicamente que lavar e beijar os pés das mulheres era impróprio e até indecente, enquanto no Reino Unido, a Latin Mass Society of England and Wales publicou uma declaração expressando preocupações sobre a etiqueta dos homens lavando os pés das mulheres, como uma atividade que teria sido considerada inadequada há apenas algumas décadas no Ocidente. Tomar banho e beijar os pés de outra pessoa é um ato de intensa intimidade. Embaraçosamente, para alguns cristãos, como os comentaristas religiosos modernos têm observado com frequência. Consequentemente, os teólogos da Igreja geralmente fazem questão de enfatizar a herança antiga do ritual para mitigar qualquer desconforto em relação à sua intimidade. Nas sociedades hierárquicas da Palestina romana do século I da Era Comum, o lava-pés era um dos deveres de um servo ou escravo, cujo próprio corpo era meramente uma ferramenta para servir ao de seu senhor. Dessa forma, quando Jesus lava os pés de seus discípulos na última ceia, no Evangelho de João, deve ser lido como um ato de humildade servil, representando a deliberada auto-humilhação do Mestre Jesus aos seus servos, os discípulos. Mas
No imaginário altamente carregado do Evangelho, as ações de Jesus também carregam uma carga religiosa muito mais pesada. E elas não são tão humildes quanto podem parecer. Esse é um evangelho em que as ações de Jesus vão além do simbólico, servindo, em vez disso, como performances reveladoras, cuidadosamente codificadas, reveladoras que apontam insistentemente para a sua divindade. E isso é importante. Nós precisamos entender qual é a intenção final de cada texto. O que de fato é a ênfase de cada texto. E o Evangelho de João vai insistentemente fazer performances, narrativas que vão apontar para a divindade de Jesus. Vocês não sabem o que estou fazendo, mas depois entenderão, diz Jesus ao se agachar aos pés de Pedro, que está totalmente confuso com os procedimentos e protestando em voz alta. Você nunca vai lavar os meus pés, ele declara. Em João 13, 7 e 8. Percebendo que precisa deixar as coisas mais claras, Jesus diz aos discípulos que está tornando os pés deles ritualmente limpos. Em outras palavras, fisicamente prontos para entrar na presença divina, de acordo com as convenções da prática do templo judaico. Se eu não os lavar, vocês não terão parte comigo, ele diz, alertando seus seguidores de que perderão seu lugar ao lado dele se seus pés não estiverem ritualmente puros. E com isso afirma que ele próprio é o locus fundamentado da presença divina entre seus discípulos. Então, para eles permanecerem na presença dele como um Deus, eles têm que estar purificados. Essa é uma presença divina manifestada repetidamente pelos pés de Jesus na literatura cristã primitiva. Embora os rabinos do século I da Era Comum estivessem acostumados com seus alunos e seguidores sentados a seus pés, a representação bíblica dos pés de Jesus muitas vezes eleva seu status além do de um professor religioso e, em vez disso, o coloca como uma figura divina. Como os antigos deuses antes dele, Jesus pisoteia as águas caóticas do mar revolto em uma submissão tranquila. Quando os doentes e enfermos são colocados em seus pés, eles são curados por seus poderes vivificantes. Nos evangelhos, os seguidores frequentemente caem aos pés de Jesus, onde se diz explicitamente que alguns o adoram. Essa é uma ação frequentemente acompanhada de seus devotos agarrando ou beijando seus pés, da mesma forma que os deuses e suas estátuas de culto tinham seus pés beijados em mitos e rituais em todo o sudoeste da Ásia Antiga e no leste do Mediterrâneo Oriental. Nos textos da Bíblia hebraica, nos quais os primeiros cristãos se basearam para apoiar suas afirmações sobre a divindade de Jesus, é um ato de veneração ritual realizado em honra de deuses e reis divinamente ungidos. De fato, no Salmo 2, uma das passagens bíblicas mais importantes usadas pelos primeiros cristãos para apoiar suas afirmações de que Jesus era o Filho de Deus e o Messias real, em grego Christos, os adoradores são instruídos a beijar os pés divinos. Só confirma lá Salmo 2, 11 e 12 e também conferir 1 Reis 19, 18. A veneração dos pés de Jesus é expressa de forma mais explícita na história do Evangelho de Lucas sobre uma mulher que procura Jesus enquanto ele estava jantando na casa de um fariseu, um membro de um grupo conservador e de especialistas na Torá. Descrita como uma pecadora e sem nome, embora muitas vezes presumida como sendo Maria Madalena, ela se posiciona aos pés de Jesus enquanto ele se reclina à mesa e ela chorando tanto que derrama lágrimas sobre os pés dele. Ela banha seus pés com suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos soltos,
um estilo mais comumente visto publicamente em mulheres que veneram os deuses em um santuário ou realizando rituais de luto. Seu dilúvio de lágrimas se transforma em uma chuva de beijos. Ela não para de beijar os meus pés, observa Jesus com aprovação, enquanto ela unge e massageia seus pés com um unguento rico, como é registrado em Lucas 7. Em João 12, a mulher que unge os pés de Jesus é identificada como Maria de Betânia. A natureza ritualizada de suas ações é impossível de não ser notada. Ela lava e unge os pés de Jesus, como os sacerdotes em um templo lavariam e ungiriam a estátua de culto de um deus, simultaneamente reconhecendo e marcando seu status sagrado. Mas a intensa sensualidade da cena também comunica um erotismo que muitos consideram incômodo. Inclusive o fariseu da história, que fica chocado com o fato de que Jesus tenha permitido que uma mulher pecadora o tocasse dessa forma. É uma cena que enfatiza os excessos sensuais de seu corpo. Usando seu cabelo esvoaçante, a pele úmida e as ações repetidas de sua boca e mãos para acariciar os pés de Jesus, suas ações assumem as características de estimulação sexual e do jogo erótico, como visto em obras visuais e literárias do mundo greco-romano contemporâneo, incluindo o Satíricon de Petrônio, onde escravos de cabelos longos untam os pés dos comensais num banquete lascivo, enrolando guirlandas em seus tornozelos. É uma experiência que o Jesus de Lucas endossa no final da história e é uma das cenas mais carregadas de erotismo dos evangelhos. Contra esse pano de fundo, a história do último evangelho de João, que descreve Jesus lavando os pés de seus discípulos, parece mais sugestiva. Tirando suas roupas e enrolando uma toalha na cintura, Jesus se posiciona aos pés de seus companheiros mais próximos para realizar um ritual de banho de serviço sensorial, enxugando os pés de seus discípulos com a toalha em sua virilha e os incentiva a fazer o mesmo com os outros. Isso se torna um encontro sensual que une Jesus e seus discípulos em um relacionamento corporal compartilhado e intenso. Novamente, reforço, caso você queira compreender esses textos e o seu contexto sócio-histórico-político, adquira o curso Leituras do Novo Testamento. Os tons eróticos desses episódios bíblicos são muitas vezes perdidos pelos leitores modernos que não estão familiarizados com os contornos culturais do mundo antigo e não acostumados com a noção de um Cristo sexualizado. Mas para os primeiros seguidores de Jesus, imersos nas tradições judaicas, os pés já eram erotizados e intimamente associados à atividade sexual. E na Bíblia hebraica, muitas vezes, eles servem eufemisticamente como substitutos da genitália. O que isso significa? Que em vários textos, não todos, mas em vários textos da Bíblia hebraica, onde aparecem pés, é um eufemismo para um órgão genital. E como esses textos eram lidos publicamente em festas e rituais, então se usavam os eufemismos e do lugar da genitália se colocava pés. Não em todos os textos da Bíblia hebraica, não do Novo Testamento grego, ok? Prestem muita atenção nesse detalhe. No livro de Ruth, por exemplo, a heroína homônima é instruída pela mãe de seu falecido marido a seduzir o fazendeiro Boaz, untando-se com perfume, descobrindo os pés dele enquanto ele estivesse dormindo e se posicionando ali, sobre esses pés, entre aspas. E então ele lhe dirá o que fazer, acrescenta a sogra com a voz da experiência. Ruth permanece aos pés de Boaz a noite toda e consegue então conceber um filho. Olha que pés miraculosos, né? Em outros lugares da Bíblia, os maridos molham seus pés
com ou dentro de suas esposas em casa. As saias das mulheres são levantadas à força para expor seus pés em atos públicos de abuso sexual e humilhação. Então, nesses textos, e aqui nessa imagem estão as referências, os pés estão sendo um eufemismo para o órgão genital, tá bem? Mulheres devassas, cuja genitália merece ser vergonhosamente exposta, são aquelas que tilintam com os pés ao andar de sandálias e tornozeleiras decoradas com pequenos sinos. E as mulheres adúlteras são aquelas cujos pés não ficam em casa, mas andam pela cidade à noite e ficam nas esquinas das ruas. Segundo Samuel 11:8, Jeremias 13:26, Naum 3:5, Isaías 3:16-17, Provérbios 7:11-12. Essas tradições bíblicas refletem a sexualização dos pés atestada na literatura mesopotâmica de um período semelhante. Em um texto assírio do século VII antes da Era Comum, por exemplo, o escriba do deus Nabu elogia a deusa Tashmeto com um prazer extasiado como a mulher divina cujas coxas são uma gazela na planície, cujos ossos do tornozelo são uma maçã de cimiá, cujos calcanhares são de obsidiana, todo o seu ser é uma tábua de lápis lazuli. Então, veja, fala das coxas, fala dos ossos do tornozelo, fala dos calcanhares. Então, você está vendo essa ideia de se usar certas partes do corpo como eufemismo para genitálias. É uma expressão lírica de desejo sexual semelhante ao bíblico Cântico dos Cânticos, na qual o amante masculino se deleita com a beleza erótica das pernas e dos pés de sua amada. Como são graciosos os seus pés calçados com sandálias, ó donzela rainha! Suas coxas arredondadas são como joias, obras de um mestre. Cântico dos Cânticos 7:1. Não esqueçam que nós temos o curso Ela Está Pegando Fogo. Cântico dos Cânticos, texto a texto. E aqui, gente, nesse curso é sem censura, tá bem? Nesse rico cenário cultural, a fetichização dos pés de Jesus como local de veneração religiosa e erótica não é surpreendente e é persistente. Estendendo-se séculos de cristianismo, os encontros sexualizados com os pés de Cristo estão presentes nas obras religiosas de teólogos, bispos, monges e místicos. Nas últimas décadas do século IV, Jerônimo estava lutando contra seus impulsos sexuais, enquanto em um retiro ascético no deserto da Síria, comparando-se ao pecador sensual do Evangelho de Lucas. Olha o escrito de Jerônimo. Desamparado, lancei meus pés de Jesus, reguei-os com minhas lágrimas, enxuguei-os com os meus cabelos e depois subjuguei meu corpo rebelde com semanas de abstinência. Mais ou menos na mesma época, o bispo Paulinus de Nola estava fantasiando sobre tocar o calcanhar de Cristo com a ponta de sua língua para que pudesse lamber os pés divinos. Sim, isso é teologia cristã, gente, acredite. No século XII, o monge cisterciense Bernard de Claraval estava escrevendo com paixão febril sobre seu desejo de mover a boca pelo corpo de Cristo, seu terno amante, beijando primeiro seus pés, depois sua mão e depois sua boca. No século XV, a mística inglesa Margery Kempe acariciava os pés e os dedos dos pés de Cristo numa série de visões eróticas nas quais ele ordenou que ela o tratasse como seu amante e marido. A fixação com os pés divinos não se limitava aos cristãos durante esse longo período. No judaísmo antigo e medieval, alguns rabinos também se despiam retoricamente e olhavam para o corpo de Deus, fixando seus olhos, particularmente seus pés, como as partes anatômicas tradicionalmente associadas na Bíblia hebraica à revelação do corpo divino. Desde o século II da Era Comum e continuando até o século VIII, o debate rabínico sobre a presença de Deus frequentemente voltava as referências bíblicas aos pés e ao escabelo de Deus.
Em contraste com uma preferência teológica de corrente principal do judaísmo atual, de ler essas referências de forma metafórica ou simbólica, certas tradições rabínicas celebravam a maravilha dos pés de Deus, de forma a combinar a natureza misteriosa e transcendente de Deus com formas cada vez mais tangíveis de sentir sua presença. Dessa forma, em alguns textos talmúdicos e midráshicos, presume-se que Deus deixa pegadas humanas nas rochas e montanhas sobre as quais ele se ergue. Em outros, os pés de Deus são uma parte tão íntima de seu corpo que ele os esconde dos olhos humanos, mas revela seu impacto no mundo nas nuvens de poeira que ele levanta ao caminhar. Até mesmo a Shekhinah personificada, a habitação ou presença de Deus no mundo, alguns rabinos presumiram que ela tinha pés que podiam ser revelados ou ocultos pelas nuvens, ou sujos ou afastados da terra pelas transgressões dos adoradores. No misticismo judaico primitivo, a intensa especulação acadêmica sobre a natureza corpórea dos pés de Deus atingiu o clímax com o Shiur Komá, medição do corpo, uma coleção literária de tradições muito mais antigas em circulação no século XII da Era Comum. Nessa obra, as medidas do corpo de Deus foram calculadas e os nomes secretos de suas partes anatômicas identificados. Em particular, a afirmação no livro de Isaías de que a terra era o estrado dos pés de Deus foi tomada como um guia prático para o enorme tamanho dos seus pés, medido em unidades espaciais conhecidas como parasangs, cada uma aproximadamente equivalente a 3 milhas, ou 4 quilômetros, 82803, né? As solas de seus pés preenchem todo o universo, como é dito. Os céus são o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. O comprimento de suas solas, então, é de 30 milhões de parasangs, né? Ou 144 milhões de quilômetros. Do pé até o tornozelo, a distância seria de 10 milhões e 500 parasangs, né? E aí, assim sucessivamente. E em sua altura e, portanto, também no lado esquerdo. Então, aqui eu fiz só para vocês terem uma ideia em quilômetros, a medida equivalente em quilômetros, para não ficar tão longe da nossa imaginação, até onde foram esses escritos místicos. Ao medir os pés de Deus, os místicos judeus não estavam tentando empobrecer a glória de Deus, tornando-o mais parecido com um homem, como Maimônides contestou no século XII da Era Comum. Em vez disso, eles estavam usando uma lógica religiosa especializada para demonstrar a natureza incompreensível e incontida do divino. Até certo ponto, a tradição mística medieval estava mantendo o antigo passado mitológico de Deus de uma maneira que o judaísmo rabínico clássico e o cristianismo ocidental não podiam ou não queriam. Mas é em um conjunto de tradições místicas medievais, conhecidas como Zohar, que a fetichização dos pés de Deus é mais explicitamente sexualizada. Surgido na Espanha do século XIII, mas alegadamente derivada das visões e homilias de um grupo errante de sábios e rabinos palestinos da era romana, o Zohar decodifica e depois recodifica textos bíblicos e ensinamentos judaicos e é a literatura fundamental da Cabala e do Hassidismo posteriores. Em seu cerne está a noção de que algo do inescrutável Deus infinito, Ein Sof, pode ser compreendido por meio do mundo das Sefirot, as 10 dimensões ou emanações interativas de Deus no mundo criado, como bondade, justiça, separação e sabedoria, pelas quais os seres humanos podem experimentar a capacidade de resposta divina. Dentro desse esquema teológico altamente esotérico de múltiplas camadas, Deus não está apenas incorporado, mas o corpo divino compreende princípios masculinos e femininos que podem se envolver terna e sexualmente um com o outro. Incentivado pela tendência bíblica de associar os pés
com a genitália, a masculinidade sexualizada de Deus, uma forma de nona dimensão, conhecida como Yesod, é frequentemente correlacionada com seus pés, com os quais o aspecto feminino da presença de Deus, a Shekhinah, representada como a 10ª dimensão, se envolve e se une erótica e sexualmente. No Zohar, os pés de Deus tornam-se símbolos poderosamente codificados do pênis divino espiritualizado. Muitas vezes se supõe que essa sexualização mística e altamente especializada dos pés de Deus foi uma inovação escandalosa, mas anômala de sua época. Mas isso é um erro. A fetichização dos pés divinos já era uma característica bem estabelecida de séculos de tradições judaicas e cristãs. Os místicos medievais que contribuíram para Zohar estavam simplesmente se baseando novamente em uma rica herança bíblica de mitologia cósmica para entender melhor a relação íntima entre Deus e os seres humanos. Profundamente embutida nessa mitologia estava a antiga ideia de que Deus sempre foi uma divindade sexual, e na Bíblia ele tinha os órgãos genitais para provar isso. E é claro que aqui estão as referências que a doutora Francesca utilizou para este capítulo. Depois, como a live vai ficar gravada, depois você pode dar pausa e pegar as referências, copiar as referências, ir nas suas redes de busca, fazer a pesquisa por si, verificar por si mesmo as referências, as informações. Aqui não tem nada tirado do cu, só o que quiserem tirar assim para outras questões, nada de informação, né? Informação a gente não tira do cu. Mas aqui você vai ter todas as referências que a doutora Francesca se utilizou para este capítulo, incluindo os links, né? E que é muito importante. E veja que ela terminou falando que Deus, na Bíblia, tem genitália. Porque quando voltarmos para nosso estudo, no dia 16 de fevereiro, no meu aniversário de 45 anos, nós vamos trabalhar o 5º capítulo, que vai falar das genitais. E nesse 5º capítulo vai falar sobre a ocultação das genitais. Mas não se preocupe que os capítulos seguintes vão descobrir as genitais e aí a gente vai ver tudo, sim, tá bem? Não percam. Lembrando que na nossa próxima live, semana que vem, nós vamos voltar para a playlist específica de sacrifícios humanos. Dia 12 de janeiro, às 19 horas, nós teremos uma live sobre o sacrifício da filha de Jefté. Para você se preparar para essa live de semana que vem, recomendo que você vá para a playlist Sacrifício Humano aqui no canal e assista todas as lives que já fizemos sobre o assunto. Aí você fica preparadíssima, tá bem? Vamos ver os comentários aqui. Deixa eu ver. Que bom que você renovou sua membresia. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas para os novos membros do canal, tá? Desde a última semana até hoje, né? Tivemos novos membros. E aqui tivemos, então, Marcos Camargo. Deixa eu ver isso. Marcos Camargo, o Bispo, Fabiane Vicente, Ana Lúcia Costa, André Oliveira, Plan B e Márcio Poubel. Sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas, a comunidade de membros do canal. Se você que é membro não fez ainda, manda agora um e-mail para mim com seu nome completo, o endereço dos correios, para segunda-feira eu já posto seu pacote de membros. Sim, todos os membros têm direito a receber um pacotinho maravilhoso, então, só que eu não tenho acesso nem ao e-mail de vocês, então eu preciso. Membros, mandem para mim seu nome completo, o endereço dos correios, se você não fez isso ainda, se você mandar até domingo, segunda-feira eu já posto seu pacote, tá bem?
é muito importante. Então, sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros. Pedreiro Everaldo, que bom que está aqui. Ah, Isa, seja muito bem-vinda. Ah, então, pés miraculosos, né? Ela deitou no pé e ficou grávida, a Ruth. Adorei essa. Cheguei agora e já tá assim, como assim? É, amiga. Hoje tá bom o negócio aqui. Depois você vê inteira, tá? Mas vejam depois, revejam, confiram as referências bíblicas que estão na tela, porque aí vocês se divertem mais, vocês vão olhar os textos bíblicos com outros olhos, porque agora vocês têm o contexto da época, como eles imaginaram, né? Hoje consegui ver tudo. Ah, que legal. Que bom, Thiago. Muito bom mesmo. Muito obrigada por estarem aqui, pelo carinho, pelos comentários. Adoro que vocês participam, né? E hoje, na companhia da deusa Nath, aqui feita pela maravilhosa Paula Turriani. Então, sigam Paula Turriani no Instagram e aproveitem as peças maravilhosas. E torçam por mim e pela minha mãe. Semana que vem voltam, cessa o recesso da Defensoria Pública e a gente vai ter que correr com advogados, correr com recursos, porque estamos sem, estamos, né, dependendo do trabalho, né, e meu trabalho, como vocês sabem, né, varia muito, então se puderem, olha só, Rejane, presenteei com uma assinatura da Angela Natel. Muito obrigada mesmo. Seja bem-vinda. E olha, eu espero que vocês aproveitem muito. Não esqueçam, mandem para mim um e-mail com o endereço de vocês. Quero mandar os brindes, quero mandar adesivos, pacotinhos, livros, coisas muito boas para vocês. E que vocês também possam receber todos os benefícios de serem membros aqui do canal. Tá? E peço que vocês torçam por nós. E quem puder adquirir cursos, lá no chat fixado lá em cima ou na descrição aqui de todos os vídeos do canal tem o meu Linktree, adquiram os cursos, contribuam, se puderem se tornar apoiadores na campanha do Apoia-se, apoia.se/Angela Natel. Aqui tem todas as possibilidades, tem o Apoia-se, tem membro do canal, tem cursos, no Linktree tem tudo, e isso contribui muito, porque, por enquanto, como eu e minha mãe estamos em medida protetiva e sem recursos, tudo que temos o que entra nos cursos, né? Então eu agradeço e no Apoia-se. Eu agradeço demais. Lembrando que o que entra aqui do canal volta para vocês, tá? Daqui a alguns dias vamos ter convidados, e os convidados aqui das lives são remunerados, os sorteios mensais, então membros ativos, apoiadores ativos, alunos concorrem a livros todo último domingo do mês, tem live de sorteios de livros e cursos. Aproveitem, é tudo feito com muito carinho mesmo, gente. Então, obrigada, nos vemos no dia 12, às 19 horas, com o sacrifício da filha de Jefté. Então, aproveitem a playlist Sacrifício Humano para se preparar para a próxima paulada. Beijo para vocês, ótimo final de semana, tá, gente? É isso aí. É isso aí, querido. Seja bem-vindo, viu? Ah, que bom. Grande abraço, espero que gostem, que curtam os presentes, porque tudo isso, tudo que vocês têm apoiado, vocês vão receber de volta, com certeza, tá? E ótima ideia de presentear também com assinaturas. Um grande beijo, gente, bom final de semana e até a próxima.